Olá, minha digníssima audiência, estamos de volta aqui com mais um pacote diário de notícias, derrubando aqui as coisas que estão do lado de fora do cenário. Vamos falar hoje de mais um desdobramento daquele caso no Rio de Janeiro. Prendeu entre várias pessoas uma delegada que estava com 2 milhões de reais em casa. Adivinhem com quem essa delegada tem ligações? Adivinhem! Temos também o Senado se movimentando a favor do Bolsonaro, temos a última pesquisa eleitoral e mais algumas notícias. Que a gente vai começar aqui. Vamos começar com essa história aí dessa delegada, né? Delegada, vocês sabem, né? Envolvimento com o contraventor Rogério de Andrade, lá do Rio de Janeiro. Envolvimento também com Rony Lessa nessa mesma operação. Inclusive, teve cumprimento de mandado de busca e apreensão lá, na casa do Rony Lessa, que é aonde? Condomínio Vivendas da Barra, que é o quê? Residência de Jair Bolsonaro, a.k.a. seu Jair dos 58. Coloca na tela, por favor, o UOL Notícias aqui, obrigado. A advogada de Flávio Bolsonaro vai defender delegada presa com 1,7 milhão. A advogada Luciana Pires assumiu na tarde desta terça-feira a defesa da delegada de polícia licenciada Adriana Belém, alvo na manhã de hoje de mandado de apreensão que encontrou em sua casa ao menos 1,7 milhão de reais em espécie. Pires representa o senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, no caso da rachadinha em seu antigo gabinete na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Junto com Pires, a delegada também será representada pela advogada Sandra Almeida, que defende o governador do Rio, Cláudio Castro, em investigações sobre a Fundação Leão XII. Aí você veja só, as coincidências e ligações não param por aí. Tá aqui ainda no corpo da matéria. A delegada deixou a chefia da Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca em 2020, após o chefe do setor de investigação da unidade, seu braço direito, Jorge Camilo Alves, ser preso na Operação Intocáveis 2. Calma, gente, calma que agora que vem o tempero do negócio, tompeiro. Na ocasião, ele foi um dos 33 detidos na operação contra a milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Alves foi flagrado em conversas telefônicas com Rony Lessa, ex-policial militar, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, março de 2018. Após a prisão, Adriana entregou o cargo da delegacia a fim de preservar as investigações conduzidas na Delegacia da Barra da Tijuca. 2 anos após esse episódio, Adriana é alvo de mandado de busca e apreensão. A Adriana aí, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, faz parte de uma quadrilha junto com o contraventor Rogério de Andrade, junto com esses policiais que têm ligação com o Rony Lessa. Tá aqui na tela de vocês. Ministério Público investiga se Rogério de Andrade promoveu o Rony Lessa após morte de Marielle Franco. E segundo o órgão, Lessa teria virado uma espécie de homem de confiança de Andrade após a morte da vereadora. Continuando aqui na matéria, o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado GAECO já sabe que, pouco após o homicídio de Marielle, Lessa ganhou de Andrade autorização para explorar um bingo na Barra da Tijuca. No entanto, a relação entre os dois se intensificou justamente entre abril e setembro de 2018, meses após o crime. Agora aqui o desfecho dessa informação. Facilitador para os promotores, no entanto, há poucos indícios que apontem para Rogério como mandante do crime. Por conta da ligação com o PM reformado na época, o bicheiro pode, segundo a investigação, ter atuado como um facilitador, dando aval para a consumação do assassinato. Então, que se a gente fizer um exercício aqui de, como é que eu posso dizer, de imaginação, nós podemos pensar que, se você é um político corrupto do Rio de Janeiro e você quer matar uma vereadora em exercício, também uma política de oposição, você vai pedir para quem? Isso, talvez você vai pedir para o bicheiro fazer uma triangulação com um policial militar homicida, porque talvez o seu outro capanga, né? Aí falando em capangas do crime, homicidas do Rio de Janeiro, não tem como a gente não falar do
Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, um dos homicidas de aluguel aí dessa quadrilha. Aí se o Adriano não tivesse disponível para fazer isso, por exemplo, esse político corrupto do Rio de Janeiro teria que pedir talvez para um bicheiro. É impossível vocês pensarem isso? Eu acho que não. É muito bom a gente lembrar que o Rony Lessa, ele está envolvido naquele caso do Seu Jair do 58. Vocês lembram do caso do Seu Jair do 58? O porteiro disse que as pessoas que mataram a Marielle Franco foram lá no Vivendas da Barra, o condomínio onde mora o Bolsonaro. Entraram para ir na casa do Seu Jair do 58. Tá aqui, ó. O Globo. Caso Marielle, suspeito foi buscar acusado e alegou que ia à casa de Jair Bolsonaro. O relato foi de porteiro. Registros indicam que, no dia do crime, Elcio Queiroz foi direto para a casa de quem? Rony Lessa, acusado de atirar na vereadora. Naquele dia, Câmara dos Deputados registrou presença do então parlamentar. Essa matéria aí, olhem a data ali, gente. É de 29 de outubro de 2019. Valendo lembrar que esse interfone no qual o porteiro falou, segundo ele, com o Seu Jair do 58, no primeiro momento, é pelo celular. Você interfone e toca no celular da pessoa. Então, né, ao que tudo indica, se for realmente isso, né, como consta nas notícias, poderia ter atendido em Brasília. Além disso, mais só um tompeiro aqui, o Jair Renan, vocês sabem, o Sinforoso, filho 04 do Bolsonaro, aquele que ganhou um carro elétrico e depois disse que não ganhou, falou que quem ganhou foi o personal trainer dele, daquela empresa que arrumou, descolou umas reuniões com a alta cúpula do governo Bolsonaro, com a presença do Jair Renan, mas ele foi chamado, não sabe por quê. Enfim, o Sinforoso namorou a filha do Rony Lessa. Mas o Bolsonaro disse que ele era o garanhão do condomínio, que isso não tem nada a ver, que ele pegava todo mundo. E sobre o depoimento do porteiro, temos aqui, ó. Vocês viram a data daquela reportagem anterior, que era 29 de outubro de 2019? Olhem a data dessa matéria aqui, coloca na tela, Ziza, por favor. Obrigado. Tá aí, caso Marielle, porteiro volta atrás e afirma que errou a dizer que havia falado com Seu Jair. O porteiro havia dito que, no dia do assassinato de Marielle Anderson, um dos acusados do crime entrou no condomínio onde Bolsonaro tem casa, dizendo que ia para a residência do presidente. Na data, Bolsonaro, que era deputado, estava em Brasília. Né? Por que será que o porteiro mudou de ideia? Né? Fica aí o questionamento. Seguindo aqui no nosso pacote de notícias, temos aqui a Folha de São Paulo com o título seguinte: Senado flexibiliza a publicidade de governos em ano eleitoral e pode beneficiar Bolsonaro. Proposta aumenta limite de gastos e libera casos ligados à pandemia. Proposta vai à sanção do presidente. É uma proposta que favorece o presidente, que vai à sanção do presidente. Nós já sabemos o que vai acontecer. Ficamos pensando assim, né? Porque a Câmara e o Senado são tão favoráveis ao Bolsonaro. Qual será, né, essa relação que eles têm? Aí tem certas notícias que fazem a gente pensar a esse respeito, como essa aqui. O UOL Política, Arthur Lira indicou mais de 300 milhões do orçamento secreto em emendas. Seguindo aqui no corpo da matéria, como deputado, Arthur Lira só tem direito de enviar cerca de 18 milhões por ano. Logo, o número final nesses 2 anos quase atinge 10 vezes o montante permitido para os parlamentares. Ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lira teria enviado planilha com emendas parlamentares do tipo RP9, que apoiou com esses fundos. Em seu total, durante os 2 últimos anos, foram empenhados 36 bilhões do orçamento secreto, contando indicações de todos os parlamentares. 36 bilhões no orçamento secreto que o Bolsonaro destinou para os seus cupinchas. Estou pensando, às vezes esses números eles fogem, né, do nosso, como é que eu posso dizer? É difícil da gente mensurar, né? Mas eu vou trazer um comparativo aqui. Yahoo Finanças,
Bolsa Família, governo gasta 29,5 bilhões por ano com 13,5 milhões de famílias. Isso é de 30 de outubro de 2019, antes das alterações do Bolsa Família. Tem mais por orçamento secreto do que precisaria para dar Bolsa Família para 13 milhões de pessoas. Se isso aí não é muito errado, eu não sei mais o que é errado. Poder 360. Bolsonaro demite Albuquerque por causa de alta do diesel. Presidente ficou irritado com o ministro de Minas e Energia, assume o posto Adolfo Sachida, indicado por Paulo Guedes. Galera, tô trazendo essa notícia aqui porque isso aqui é propaganda do governo. Ah, mas todos os jornais estão fazendo propaganda do governo? Porque todos os jornais estão replicando isso. Não, o governo fez um teatro e esse teatro, eles sabem como é que a mídia funciona, eles sabem que esse teatro será noticiado da maneira como ele está sendo encenado. É um nível, avançado de manipulação até, pelo menos eu considero. A gente vai destrinchar isso agora. O corpo da matéria tem um monte de coisa escrita, separei aqui o que interessa para eu poder mostrar isso para vocês. Tá ali, ó. Sua última live, na quinta-feira, Bolsonaro disse que os lucros da Petrobras são um estupro e pediu para a estatal não anunciar novos reajustes nos preços dos combustíveis. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar, disse o presidente. Tá aí o Bolsonaro em sua live, correto? Dominando a mídia, é o presidente. O que o presidente diz é importante, né? As pessoas prestam atenção, a mídia vai prestar atenção e vai republicar o que ele disse, isso é completamente natural. E ciente disso, ele faz esse teatro de tirar de si a responsabilidade sobre o aumento do combustível. Uma atitude que o Bolsonaro tem desde sempre, que ele já percebeu que cola com grande parte da população. Está colando agora com os combustíveis. E agora os combustíveis é culpa da Petrobras, antes era culpa do ICMS. Os males da pandemia nunca eram culpa dele, era culpa do STF, era culpa dos governadores, era culpa do prefeito. O Bolsonaro é especialista em fugir das responsabilidades, plantando essas sementes. Já tem caminhoneiro dizendo que a culpa do aumento é da Petrobras. Ora, eu não preciso nem explicar aqui os meandros técnicos dessa mudança, que gerou inclusive o PPI, né, que é paridade de preço de importação. Basta você olhar para trás e falar, pô, mas os governos anteriores controlavam, faziam um cálculo diferente para chegar no preço da gasolina, por exemplo, ou do diesel. Por que o governo agora não pode? Pode, ele não quer. E o que o Bolsonaro faz esse teatro todo aqui é para fingir que ele não pode. Aí nessa mesma live, ele disse aqui o seguinte, abrindo aspas aqui pro saco de merda. Vocês não podem, ministro Bento Albuquerque, senhor José Mauro da Petrobras, não pode aumentar o preço do diesel. Não estou apelando, estou fazendo uma constatação levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora, Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura e têm o papel social da Petrobras definido na Constituição, criticou Bolsonaro durante a sua live ao vivo. Ora, tá de brincation to my face. É isso que eu tenho que dizer. Está de brincation to my face, Bolsonaro. Mas você, a gente percebe isso. Eu percebo que muita gente cai nessa ladainha. A responsabilidade do governo pela disparada no preço dos combustíveis é de 100%, não é 90% não. É 100%. Isso deve ficar explícito. E, eu não tenho alcance nenhum para gerar qualquer tipo de burburinho nesse sentido, né? Mas vou deixar aqui a minha opinião, que eu acredito que a mídia tradicional já passou da hora de encontrar uma maneira de se blindar desse tipo de encenação, desse tipo de controle da mídia. Porque é isso. Vou fazer uma live. Gente, tá muito claro. Eu vou fazer uma live. Nessa live eu vou xingar o meu ministro. Reclamar
do aumento dos combustíveis. Falar que a Petrobras é feia e má. Alguns dias depois eu vou lá e troco esse ministro. Gente, a mídia vai noticiar isso exatamente dessa maneira, como está fazendo aqui, como fez o Poder 360. Um trabalho jornalístico, baunilha, sabe? Padrão. E a gente fica no meio disso, preocupado com, possíveis mais 4 anos de governo Bolsonaro, que ninguém quer. Continuando aqui, Jovem Pan. Senado aprova PEC que eleva a idade máxima para a nomeação do STF. Proposta também vale para indicados ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União e Tribunal Superior do Trabalho. O texto vai à promulgação. Bom, eu nem vou pegar o corpo da matéria aqui disso para opinar. Minha opinião sobre isso aqui é curta. Atinge muitas áreas, né? Não tem como eu ficar olhando ali tecnicamente cada parte. Mas para mim, ao que parece, né? Parece aquela tática que alguns políticos têm de pede exoneração antes do fim do mandato para colocar outra pessoa, porque quando essa pessoa entra, ela ganha uma série de benefícios, alguns deles até vitalícios. Entende? Você ocupa um cargo, aí você ganha uma série de benefícios vitalícios, aí antes do fim desse cargo você sai com esses benefícios, bota outra pessoa, essa pessoa adquire esses benefícios, fica ali 1 ano, 6 meses e o dinheiro público vai escorrendo na mão dessas pessoas. Pode ser que seja esse o caso, porque estão falando ali, vai colocar ministro superior Tribunal Militar, ministro daqui, ministro dali, desembargador de lá, vai sair distribuindo cargos e aumento de salários. Não me soa bem. Temos aqui na Folha a última pesquisa Quaest de 11 de maio de 2022. Lula tem 46% e Bolsonaro 29% no primeiro turno. Em eventual segundo turno, petista teria 54% contra 34% do atual presidente. Diferença é a menor do histórico. É o que eu tô falando, gente. Baseado nessas mentiras criadas pelo bolsonarismo e mais motociatas e mais 30 e tantos bilhões distribuídos em emendas para políticos que são bolsonaristas, que vão fazer campanha para o Bolsonaro, obviamente, já que estão vendo dinheiro jorrar de tudo quanto é lado. O resultado está aí. Está aqui, junto com os outros concorrentes, está aqui Lula 46%, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 7%, João Dória 3%, Janones 3%, Tebet 1%, Felipe Dávila do Novo, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu vejo na vida, 1%, Luciano Bivar do União Brasil 0%, Branco Nulo não vai votar 6%, não sabe 3%. Tá aqui, ó, em um eventual segundo turno, Lula teria 54% e Bolsonaro 34%. A diferença de 20 pontos, no entanto, é a menor do histórico do Instituto. Em novembro do ano passado, a vantagem do petista chegou a 30 pontos. Em outros cenários, Lula também venceria Ciro Gomes por 53-24, Simone Tebet por 58-17. Ainda aqui finalizando essa matéria, de acordo com a pesquisa, Bolsonaro empata em rejeição com João Dória. Entre os entrevistados, 59% dizem que não votariam neles. Ciro Gomes tem 55% de rejeição, seguido de Lula, 43%. A rejeição a Bolsonaro é acompanhada pela baixa avaliação do seu governo. Segundo a pesquisa, 46% fazem uma avaliação negativa de sua gestão e apenas 25% aprovam, enquanto 27% acham que o governo é regular. São essas as notícias que temos para hoje. Quem chegou até o final já sabe, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro, e vai ali, ó, vira membro a partir de R$5. Não peço Pix, não peço dinheiro em conta, nem vaquinha, nem nada. É só R$5 por mês o mínimo, né? Tem mais. Mas o YouTube entende que vocês gostam muito do meu conteúdo quando vocês viram membro e ajuda a gente a continuar existindo aqui na plataforma. Tamo junto.